Vamos lá. Ler a Bíblia, estudar sobre Jesus, estudar sobre os seus discípulos é algo extremamente necessário, né? Principalmente atualmente quando a gente olha para o cenário religioso brasileiro. Misericórdia, né? A gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê muita situação que não está na Bíblia, espiritual, que a gente fica, Senhor, volta logo. É muita coisa acontecendo. Então, a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês, né, ou melhor, eu quero ensinar para vocês como não serem enganados ou serem levados por movimentos com aparência de espiritual. A gente tem que ter esse entendimento. Prestem atenção. Quem já ouviu falar aqui nos cristãos de Bereia? Quem já ouviu esse termo? Cristãos bereanos ou cristãos de Bereia. Bereia era o centro populoso do sudeste da Macedônia. Ficava ali próximo de Tessalônica. Tessalônica é uma das cartas de Paulo, né? Paulo escreveu aos Tessalonicenses e ali, essa cidade que eu quero falar, Bereia, fica próximo de Tessalônica. E daí Paulo e Silas, olha que incrível, foram para uma viagem missionária lá em Bereia. Mas, gente, prestem atenção, olha que incrível isso. E a gente tem que pegar como exemplo. É a primeira dica, é o primeiro ensinamento aqui que eu quero dar para vocês, que vocês podem até anotar. Vejam só, tudo que Paulo e Silas falavam para o povo de Bereia, eles iam conferir aqui, ó, na Bíblia, na palavra, nas escrituras sagradas que eles tinham em mão. Então, tudo que Paulo falava, tudo que Silas falava, eles, espera aí, vamos conferir. Se tivesse batendo com o que estava na Bíblia, eles aceitavam. Se não tivesse batendo com o que estava na Bíblia, eles desconsideravam. E isso é muito importante para os dias que a gente está vivendo. Como eu falei, o cenário religioso aqui no Brasil, e aqui eu não falo de uma denominação ou outra específica, o cenário religioso está desastroso, a gente está vendo coisas absurdas acontecerem, e muita gente está sendo levado por esses movimentos. Então a gente tem que ter cuidado. Tudo que você vê, um padre, um pastor, eu aqui no Pílulas, os posts que eu falo aqui, as lives que eu faço, os reels que eu faço, se vocês verem que não está batendo com a Bíblia, gente, desconsiderem o que eu falo e considerem o que está na palavra. Desconsiderem tudo aquilo que vocês veem pessoas ditas espirituais ou líderes religiosos falando que não está na Bíblia. Então, vocês precisam ter como balizador a Bíblia. Tudo que Paulo falava, os crentes de Bereia, os cristãos de Bereia, eu ia lá conferir. Por isso que quando você fala assim, cristão bereano, é aqueles que conferem na palavra se está batendo mesmo aquilo que a pessoa está falando. Nós, mais do que nunca, nós precisamos ser como esses cristãos bereanos. Os bereanos ouviam atentamente a mensagem que estava sendo dita, mas conferiam à luz da Escritura se o que estava sendo anunciado era mesmo verdadeiro. A gente tem que fazer isso. Falando ali de Jesus, tem alguém ali falando de Jesus, tem alguém ali falando de alguma coisa espiritual, vamos olhar na Bíblia. Se bate, se não bateu, desconsideramos, se bateu, ok. E aí, então a primeira coisa que eu quero que quem estiver anotando, anote é: eu preciso ser como os bereanos. Eu preciso ser como os bereanos. Ouvir e conferir na Bíblia. Inclusive com aquilo que eu estou falando agora para vocês. Tudo que vocês veem aqui no Pílulas de Poder, confiram nas Bíblias de vocês. Se não bater, desconsiderem. Minha gente, eu estou falando, mas se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, desconsiderem. Sejam como os crentes de Bereia, os cristãos de Bereia, considerem o que está na Bíblia, que é, sem dúvidas, inspirado por Deus. E aí, gente, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Gente, tem muita gente sendo destruída, tem muita gente perecendo, tem muita gente morrendo porque falta o conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa ter esse hábito dos cristãos de Bereia. Alguém falou alguma coisa de Jesus, alguém falou alguma coisa do Espírito Santo, alguém falou alguma coisa do Deus triuno, a gente vai lá olhar na Bíblia, se confere com o que está na Bíblia. Se não conferir, a gente desconsidera. E aí o que eu quero falar agora para vocês? Dito tudo isto, vocês estão prontos para anotar o que eu vou falar agora? Vejam só, foi feito um estudo, isso é muito importante. Foi feito um estudo do Centro de Engajamento da Bíblia. Isso é nos Estados Unidos, tá? O estudo foi chamado Compreendendo o Desafio de Engajamento da Bíblia. E essa pesquisa foi feita com mais de 40 mil americanos. Uma pesquisa científica foi feita com mais de 40 mil americanos, de crianças de 8 anos de idade até pessoas mais velhas, mais experientes, com mais de 80 anos. E a pesquisa ela buscava saber o grau de envolvimento dessas pessoas com as escrituras sagradas, ou seja, com a Bíblia.
E aí, esse estudo, o estudo, né, do Centro de Engajamento da Bíblia, descobriu o quê, Murilo? O que foi que esse estudo descobriu que tu falou que é muito importante eu saber, é muito importante eu pegar um papel e uma caneta agora e anotar? Quem aí está com caneta e papel para anotar isso que eu vou falar agora? É muito importante, é sério. Esse estudo, essa pesquisa científica descobriu, gente, que as pessoas que se envolvem com a leitura da Bíblia, lendo ou ouvindo, né? Tem gente que não sabe ler, mas ouvir, né? No YouTube ou em algum aplicativo que lê a palavra, né? Ontem mesmo eu cheguei da academia e estava muito cansado. E como eu falei para vocês, eu estou lendo o Novo Testamento e eu estava muito cansado. Faltava dois capítulos, eu acho, para mim bater a meta. E aí eu não consegui. Gente, eu estou muito cansado, vou aqui descansar um pouquinho, mas eu vou colocar no aplicativo para o cara ler para mim. E aí, 2 capítulos de Mateus eu escutei. Né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa pesquisa falou o quê? Descobriu o quê? Essa pesquisa com mais de 40 mil americanos descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura da palavra, lendo ou ouvindo, 4 vezes ou mais por semana, têm muito menos probabilidade de se envolver com comportamentos pecaminosos e mundanos. Mas ainda não é isso, vejam só. Quais são os impactos, quais são os benefícios de quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais na semana? É agora. Eu preciso que vocês anotem. Murilo, quais são os impactos? Fala logo, tu está enrolando muito. Quais são os impactos da palavra de Deus lida ou ouvida pelo menos 4 vezes na semana? 4 vezes ou mais na semana. Gente, vejam só. Primeira coisa, o sentimento de solidão cai 30%. Pessoas com pensamentos de solidão, pessoas com sensação de solidão, quando tem contato com a palavra de Deus, pelo menos 4 vezes na semana, esse sentimento cai pelo menos 30%. Isso é incrível. Então, a primeira coisa, o sentimento de solidão de quem lê a palavra de Deus cai 30%. Segunda coisa, isso é importante, problemas com raiva. Problemas com raiva caem 32%. Pessoas que têm problema com raiva, que rapidamente ficam com raiva, que pessoas que qualquer situaçãozinha que acontece já ficam irritadas. Essas pessoas, quando têm o contato com a palavra de Deus, pelo menos 4 vezes na semana, esses sentimentos de raiva caem 32%. Olha que incrível, isso é o poder da palavra de Deus. Isso é tremendo, como falou Cristiane aí. Terceira coisa, gente, isso é muito importante. Eu acho que é um dos mais importantes, porque eu sei que eu recebo muita coisa a respeito desse tópico aqui. E vejam só. Amarguras em relacionamentos. E aqui entra relacionamentos conjugal, com casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com amigos. Gente, as amarguras em relacionamentos de pessoas que leem a Bíblia 4 vezes ou mais na semana caem 40%. Isso é incrível. Então, as pessoas que têm problema com relacionamento interpessoal, seja conjugal, seja no ciclo de amizade, seja no trabalho, quando tem contato com a palavra de Deus, essas pessoas tendem a ter menos amargura, tendem a ser menos amargas. Isso é muito importante, isso é poderoso. Qual é o remédio que você compra na farmácia que faz isso? Pelo amor de Deus, só o nome de Jesus, só a palavra dele. Isso é incrível. Vamos lá para o quarto tópico. Vocês estão anotando? 57 menos chances de problemas com álcool. 57% menos chance de problemas com álcool. Isso aqui é muito importante também. E aí eu recebo muitas vezes essa pergunta: Murilo, beber bebida alcoólica é pecado? Gente, a Bíblia não condena você beber bebidas alcoólicas. Eu tenho esse entendimento, tá, gente? Mas a Bíblia fala sobre moderação. A gente não pode perder o controle, a gente não pode se embriagar, a gente não pode... Eu prefiro não tomar, tá? Eu prefiro não beber, eu me abstenho. Mas não é pecado você tomar um cálice de vinho. Não é pecado. Mas, gente, a gente tem que ter cuidado. Tem gente que tem problemas nessa área, então não inventa de tomar nem a primeira gota. Sabe? A gente tem que ter prudência. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas nos convêm. Então a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter prudência. Prudência tem a ver você ser lúcido com as situações, você ter noção das coisas. Então, se você tem problema nessa área, não inventa de tomar nem a primeira gota. Mas, enfim, 57% menos chance de problemas com álcool para pessoas que leem a Bíblia. Quinto tópico, gente.
A ação de você compartilhar a fé. Isso que eu estou fazendo aqui, compartilhar a fé com vocês. Essa ação de você querer compartilhar a fé, você querer compartilhar aquilo que você lê na palavra de Deus, aumenta 200%. Olha isso. 200% é o aumento de você querer compartilhar a sua fé quando você começa a ler a Bíblia, pelo menos 4 vezes na semana. Sexta, gente, sexta coisa. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Sabe quando você senta assim, gente, eu não estou avançando, meu Deus, eu não estou avançando, eu não consigo ouvir tua voz, eu não tenho mais experiências contigo, eu leio a tua palavra, eu não entendo. Sabe esse sentimento de que você está parado na linha do tempo espiritualmente, que você não avança, que você não progride, que você não rompe? Pronto, esse sentimento de estagnação espiritual, com a leitura da palavra de Deus 4 vezes ou mais na semana, cai 60% esse sentimento de estagnação espiritual. Alguém aí perguntou, e gente que gosta de fofoca, diminui quantos por cento? Diminui muito, eu acredito. Nessa pesquisa não foi falado, mas eu tenho certeza que diminui, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não quer falar da vida do povo, a gente quer falar da vida de Jesus, da vida dos profetas, da vida daquilo que a gente lê na palavra de Deus. Então, se a gente encher a nossa mente com a palavra de Deus, eu tenho certeza que a vida do povo vai ser muito menos interessante da gente falar. E aí, outra coisa, já estou terminando, tá, gente? Isso aí é um estudo científico com mais de 40 mil americanos. E o estudo concluiu que, próximo tópico, 61 menos chance de se envolver com pornografia. Isso é um problema de homens, mulheres, jovens, adultos, infelizmente até crianças se envolvendo com isso muito cedo. E aí, quando você tem um contato com a palavra de Deus de 4 vezes ou mais na semana, a chance de você se envolver com essas coisas cai 61%. A palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora, sabe? Não é alguma coisa que vem de fora, é algo que vem de dentro. Quando você lê e começa a ver o que Jesus falava, você começa a ser transformado, isso é poderoso. Então, 61 menos chance de se envolver com pornografia. Outra coisa, aqui para os casados, 68 menos chance de sexo fora do casamento. E para os solteiros também, né? 61 menos chance de sexo fora do casamento. Quando você lê a Bíblia, você entende os princípios de Deus. Gente, é incrível que Deus ele tem princípios para todas as áreas da nossa vida. Deus tem princípios para os nossos relacionamentos com amigos. Deus tem princípios para os nossos relacionamentos no trabalho. Deus tem princípios para os nossos relacionamentos amorosos. Deus tem princípios para tudo, para finanças, para investimento. Basta a gente ver na Bíblia. Então, quando a gente começa a entender os princípios de Deus, a gente vê que quebrar os princípios de Deus não é inteligente. Eu costumo dizer, né? Quem quebra princípio bíblico, quebra a cara. Então, quando você vê aqui um princípio bíblico falando sobre o casamento, você não vai querer quebrar aquilo, porque você vai quebrar a sua cara. Então, é óbvio que quando você lê a Bíblia, esse estudo comprovou que 4 vezes ou mais na semana de quem lê a Bíblia, 68 menos chance de sexo fora do casamento. A última, para quem está anotando, 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Para quem vive nesse meio de jogos de azar, nesse vício, é algo terrível, né? Porque você acaba vendo o seu dinheiro, o dinheiro do suor do seu trabalho indo por água abaixo. E aí, 74 menos chance de se envolver com jogos de azar. Esses são os benefícios, os impactos que a palavra de Deus tem para aqueles que reservam um tempo no seu dia para ler a palavra de Deus. Um versículo, minha gente, que você lê na manhã ou na tarde, você consegue ficar ali pensando nele, você consegue ficar ali meditando o resto do dia. Porque cada princípio, cada versículo que aqui na Bíblia tem, carrega princípios e carrega o poder da presença de Deus. E aí, quero perguntar agora, quem aí sabia dessa pesquisa, gente? Alguém já tinha ouvido falar dessa pesquisa?